Meu nome é Jorge Guilherme Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com especialização em psicanálise clínica e especialização em direito penal. Hoje abordarei um tema chamado esquizofrenia e criminalidade, do ponto de vista da psiquiatria e da psicanálise. Retirarei do capítulo do meu livro Estudos de Psicologia Criminal esse texto que lerei para vocês. Esquizofrenia e criminalidade. O conceito de esquizofrenia na clínica psiquiátrica trata-se de uma doença endógena que se caracteriza de sintomas psicológicos específicos e que, em geral, ocasiona completa desorganização da personalidade. A enfermidade se desenvolve de modo progressivo ou por meio de surtos sobrevindo geralmente na puberdade ou logo depois dela. Caracteriza-se clinicamente pela apresentação de algumas formas de vivências que não estão determinadas nas funções psíquicas normal. Isso são retirado do livro do psiquiatra Isaías Paim sobre esquizofrenia, a monografia sobre esquizofrenia. Segundo Bleuler, os sintomas fundamentais da esquizofrenia são perturbação das associações, ambivalência, autismo. Os sintomas acessórios são as alucinações, os delírios, alterações da personalidade, da linguagem e da escrita, e os sintomas catatônicos. Esquizofrenia paranoide é um dos tipos clínicos de esquizofrenia que tem muitas vezes relação com a criminalidade. Denomina-se esquizofrenia paranoide o tipo clínico de enfermidade que se caracteriza pelo predomínio dos delírios e das alucinações. Na esquizofrenia paranoide, à medida que a enfermidade progride, o enfermo se integra em seu mundo delirante e alucinatório, afastando-se cada vez mais da realidade, da qual retira apenas aqueles elementos que contribuem para fortalecer a sua convicção delirante. A audição de vozes sob a forma de diálogo. Esta forma alucinatória é relativamente frequente na esquizofrenia paranoide. Na esquizofrenia paranoide, à medida que a enfermidade progride, o indivíduo se integra no seu mundo delirante e alucinatório. Este tipo de esquizofrenia é causa de muitos crimes e muitas vezes o enfermo tem uma percepção delirante e falsa da realidade que o leva a cometer atos de extrema agressividade. É possível que as chacinas feitas nas escolas e nas universidades, ultimamente, sejam movidas por ideais delirantes e motivadas por alucinações que vão se desenvolvendo de modo insidioso na consciência do enfermo. As ordens de vozes imperativas fazem que os criminosos
antes dos atos homicidas, acho que estou cumprindo alguma missão messiânica. Em relação à demência paranoide, são inumeráveis os autores psicanalistas que apoiam a concepção esboçada por Freud, admitindo, sem reservas, que a homossexualidade latente é o fator mais importante da etiologia dessa enfermidade. Sandor Ferenczi, discípulo de Freud, chegou a afirmar que a demência paranoide é apenas uma forma deturpada da homossexualidade. Referia a esse propósito que o mecanismo de defesa paranoide não se volta contra os tipos de catéxes libidinais, mas contra os catéxes homossexuais. Outro autor, Shekeb, defende o ponto de vista que na demência precoce paranoide, a homossexualidade sempre se relaciona com os impulsos homossexuais que rompem no psiquismo consciente, sofrendo distorções de censura. Franz Alexandre mantém uma posição radical em face da etiologia das perturbações mentais, considerando que as neuroses e psicoses devem ser compreendidas à base do conflito entre os remanescentes infantis e o desenvolvimento adulto da personalidade. Franz Alexandre diz: a principal diferença entre neurose e psicose é a proporção em que o conteúdo mental e desajustado e recalcado irrompe na consciência, depois de superar a resistência das forças repressivas. Esse irrompimento do conteúdo recalcado é mais completo nas psicoses. Nas fases finais da esquizofrenia, por exemplo, a impressão é que o ego abriu mão de toda a resistência, sendo completamente dominado pelas alucinações. A psicose pode ser considerada como uma fuga, embora sem êxito total da realidade, e mais particularmente da existência adulta para a infância, para uma época mais feliz, quando a realidade não perturbava o reino da fantasia. Essa fuga pode ser passageira ou definitiva. Isso é uma visão da criminalidade motivada pela doença esquizofrênica e que pode ser causa de muitos crimes que têm acontecido aqui no Brasil e também no exterior, em que certos jovens resolvem tirar a vida de várias pessoas sem motivo aparente, movido por uma ideia, muitas vezes messiânica, de fundo esquizofrênico, refletindo uma paranoide latente e que desemboca nesses bárbaros crimes que ultimamente têm acometido a sociedade brasileira. Isto são noções retiradas do meu livro Estudos de Psicologia Criminal, que farei uma nova edição inserindo este novo capítulo. Aqui a xerox da capa deste livro que será lançado brevemente, se Deus quiser.